Oi? Olá, boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Respondam pelo chat que eu silenciei todo mundo para a sala poder ficar mais tranquila. Vocês estão ouvindo bem, então ótimo. Então tá bom, vamos começar. Boa noite, vamos começar a nossa aula inaugural aqui do curso de segunda fase. Quer dizer, curso de redação e exercício para a segunda fase, porque agora toda a etapa discursiva, na verdade, é a segunda fase, né? Tudo é feito junto. Então, a segunda fase se tornou algo um pouquinho mais amplo. Nessa aula, a gente vai conversar um pouco sobre o que se espera, né, da prova neste ano e das mudanças que aconteceram. E vamos usar aqui, já vou analisar com vocês um espelho de prova de um aluno aprovado no ano passado, coincidentemente o Henrique Sato, não só porque ele é meu garoto propaganda, porque não posso usar só redações dele ao longo do curso todo, né? Mas especialmente porque ele era também um dos alunos mais talentosos em termos de escrita, né? E que davam, então, um bom... enfim, tinha um bom resultado de desempenho. Vocês estão me vendo ou estão só me ouvindo? Tá bom, ok. Então está ótimo. Essa era a minha dúvida principal. Que agora eu estou perdido aqui com tô um pouco... Eu faz tanto tempo que eu não mexo aqui que eu tô um pouco perdido com os outros. Mas vamos lá. Bom, mas prosseguindo. Vamos começar então pela questão mais importante, né? Que é quais foram efetivamente as mudanças que ocorreram na prova neste ano, né?
Eu diria que eu acho que a mudança mais substantiva, né, a mudança que pode fazer realmente diferença, foi a mudança na forma como se mede. Ó, alguém aí tá vendo a final da Copa do Brasil, eu vou colocar no mudo, ok? Acho que é o Éden, pelo que eu tô vendo aqui. Vai ficar registrado para a posteridade na gravação. Enfim, desculpa. Mas como eu estava dizendo aqui, nós termos a mudança, né, na verdade, na extensão da redação, né? Assim, como assim a mudança na extensão da redação? Bom, até o ano passado, nós tínhamos a redação ainda contada, né? Ainda contada em termos de número de palavras. Inclusive, a redação que a gente vai ver hoje aqui teve penalização por excesso de palavras entre 600 e 650 palavras. Neste ano, a redação passou a ser contada pelo número de linhas, pela extensão, né? Então, de 65 a 70 linhas, 60 a 70 linhas, eu acho, 65 a 70 linhas. E o que é algo bem comum, a última vez que isso aconteceu foi no concurso de 2011. Né? Antes disso, a redação estava, desde 2006, com a medida de 600 a 650 palavras. Um pouquinho antes de 2006, a extensão da redação, na verdade, era de 500 palavras. A redação ficou maior depois. E em 2011, na verdade, se deu a extensão de 90 a 120 linhas, né? Isso, na minha opinião, gerou uma distorção, né, bem grande, porque nós, no final das contas, ficamos numa situação em que poderia haver redações de tamanhos muito diferentes, muito distintos, e que por si só seria difícil de você avaliar pela diferença de extensão, né? Então, quer dizer, você escrever 90 linhas é uma coisa, você escrever 120 linhas é outra. Claro que tem duas margens para você lidar, né? De um ponto de vista, 120 linhas você tem mais espaço para cometer erros formais, né? É verdade. Mas, por outro lado, em 120 linhas, se você escreve melhor, você também tem mais espaço para desenvolver argumentação. E, como nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, todos, né, aqui no CACD, o grande peso que dá a grande diferença em relação a notas das redações é a parte dos aspectos macroestruturais, na qual se discute especificamente a capacidade de análise, a capacidade de argumentação, né, e a apresentação do texto. Nós vamos tratar disso hoje ao longo da aula também, para vocês entenderem o que significa cada um desses quesitos. Essa nova extensão, então, de no máximo 70 linhas, acho que para grande parte das pessoas isso vai fazer pouca diferença, né? Mas tem um número não desprezível de candidatos que tem a letra muito grande e que escrevem o que na minha infância se chamava de garrancho, né? Escreve com a letra muito grande, com 5 ou 6 palavras por linha, né? Ou que tem as redações muito rasuradas. E isso, na verdade, é um problema grave, porque para essas pessoas, você reduzir a redação basicamente a 2,5 páginas vai ter um efeito dramático, né? Terrível para o desenvolvimento da argumentação. Porque você perde, na verdade, isso geralmente são pessoas que escrevem as redações com 4 páginas, às vezes 5 páginas, né? E tendo que escrever 2,5 páginas, vão realmente passar a ter problema. E isso vai afetar todo o conjunto da nota, certo? Alguém aqui escreve com a letra muito grande? Que se manifeste, por favor, no chat. Alguém aqui que precisa de 3 páginas ou mais para escrever uma redação? Ou não? Felipe, é verdade, Felipe, você já foi meu aluno. Ok.
Então, tá bom. Então, se preparem, porque isso é algo que vocês vão ter que trabalhar muito em termos de treino mesmo, de treinamento manual, né? Claro que isso já é uma questão que para as provas discursivas, que agora não é nem a etapa seguinte, é a mesma etapa, né? Mas que para as provas discursivas das outras matérias já faz diferença, né? Você escrever 90 linhas com a letra grande não é a mesma coisa que você escrever 90 linhas com a letra pequena. Imagine nas questões de 40, nas de 60 e nas de 40 linhas, né? Que há em algumas provas o quanto isso gera dificuldade para vocês colocarem o conteúdo que vocês precisam, né? Então, isso é algo no que vocês têm que prestar muita atenção, certo? Então, em termos de mudança de formato, essa foi a mudança que eu considero mais significativa, né? Em relação à banca, apesar de a banca ter mudado para o IADES e apesar de ter havido mudança na banca, o embaixador Candeias já estava na banca no ano passado, né? Então, e ano passado teve uma mudança na banca toda, quer dizer, até o concurso de 2017, nós tínhamos a banca coordenada pelo ministro Felipe Fortuna. No ano passado, já tínhamos a embaixadora Eugênia Barthelmez e o embaixador Candeias. Nesse ano, o embaixador Candeias continua. Então, eu acredito que não deve haver nenhuma alteração muito drástica, nem muito dramática em relação a qual seria o tratamento dos temas, né? É óbvio, né, que a cada ciclo, né, a cada ciclo político e a cada circunstância tem um conjunto de temas e de estilos que a gente pode esperar, certo? Mas eu realmente não acredito que a prova de redação vá fazer algo assim muito radical, né? Em relação a que tema se vai exigir. Algumas coisas que eu acredito que podem acontecer é ter uma ênfase um pouco maior, por exemplo, em cultura universal, cultura ocidental, né, que nos últimos anos estava tendo uma ênfase mais pesada em literatura brasileira, até em função do perfil de quem era o coordenador da prova, né? E acho que talvez assim alguns temas mais caros para a política externa atual, sobre os quais a gente possa dissertar, por exemplo. Porque a prova ela já teve de tudo, né? Se a gente voltar aí nos últimos anos, a gente já teve redações que trataram, por exemplo, sobre a profissão diplomata, né? A própria redação do ano passado, que a gente vai ver aqui agora, ela já é sobre o papel do diplomata na produção de informações confiáveis, certo? Em 2006, ou seja, muito tempo atrás, mas né, já nesse ciclo novo de mudança do concurso, a redação já foi também sobre a definição do que era ser diplomata, né? Depois disso, nós tivemos redações com temas que tratavam, por exemplo, de clássicos brasileiros, né? Clássicos do pensamento social brasileiro. Tivemos redações que trataram, por exemplo, sobre a Organização Mundial de Comércio. Tivemos redações que trataram sobre responsabilidade ao proteger, quer dizer, ou seja, temas mais voltados à política externa brasileira, né? Tivemos redações que tentaram promover discussões mais conceituais, né? Sobre alguns temas. Tivemos redações que tentaram forçar o desenvolvimento de um raciocínio mais comparativo, por exemplo, como foi no caso da redação que pediu uma interpretação sobre o que era cair das nuvens, né? O que significava cair das nuvens, lá no trecho do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ou seja, tivemos diversos perfis. Deixa eu tomar minha água aqui. Pronto. Tivemos diversos perfis diferentes de tema. Então, e esse tipo de tema, então, pode se repetir de alguma forma, né? Quando a gente fala dos exercícios mais curtos, ou seja, estamos falando aqui dos exercícios de interpretação, análise ou comentário, aí nós tivemos
uma diversidade um pouco maior, né? Durante uma faixa grande de anos ali, mais ou menos de 2010 até 2014, os exercícios estavam todos sendo elaborados com perguntas diretas, né? Então, realmente, ele te dava um texto motivador e fazia uma pergunta direta, na qual você tinha que saber a resposta, né? Então, como assim, professor? Bom, por exemplo, nós tivemos perguntas sobre o que era o equilíbrio de antagonismos, né? Pedia para interpretar o que era o equilíbrio de antagonismos num trecho do Casagrande Senzala. Óbvio que você pode tentar interpretar com bom senso, mas se você não souber o que é equilíbrio de antagonismos, você não vai acertar pela resposta. Teve pergunta do mesmo tipo sobre o sentido da colonização, teve a mesma coisa com Gilberto Freire, teve a mesma coisa com várias obras, né? Também teve a prova em que, de um jeito mais chique, né, ou com uma paráfrase um pouco mais complexa, perguntou-se, fundamentalmente, que livro você levaria para uma ilha deserta, né? Pedindo uma resposta em primeira pessoa. Acho que isso foi o concurso de 2015, né? Foi uma pergunta feita claramente para tentar surpreender os candidatos. Então, a gente teve de tudo na prova, né? E acredito, então, que nada que possa acontecer possa ser uma surpresa tão grande ou tão significativa, certo? Sobre o que possa cair. Então, temos que estar devidamente preparados, né, em termos de conjunto de conhecimento e na forma de executá-lo. Alguém tem alguma pergunta até aqui sobre essa primeira parte? Não havendo, eu vou começar a discutir aqui o espelho de prova. Certo? Começando aqui com uma explicação mais teórica. Nenhuma pergunta, pessoal? Alguém, por favor, só se manifeste no chat para eu ficar segura de que vocês estão me ouvindo e que nós não estamos tendo nenhum problema. Ok. Muito obrigado. Certo. Obrigado. O Felipe Mesquita aqui, que já é meu aluno antigo, está escalado aqui para fazer a interação obrigatória comigo, tá, Felipe? Ok? Bom, mas vamos lá, então. Vamos começar a tratar do espelho de prova como a prova é corrigida. Não deve mudar muita coisa. O edital, né, já prevê que esses vão ser os quesitos avaliados. Não sei se a tabela vai ser exatamente a mesma. Não dá para a gente ter certeza se cada penalização vai ser um ponto, né? Penalização formal, né? Se cada penalização formal vai ser um ponto, ou se não vai ser um ponto, né? Já teve, você pergunta, por que, Maurício? Porque já teve concurso em que foi 0,5. Inclusive, acho que foi no meu concurso, a penalização era 0,5 e já teve, acho que foi em 2010 que a penalização era 0,7, não era 1, né? Mas isso foram momentos de exceção, né? Todos os concursos antes, todos os concursos depois tiveram penalização de 1 ponto, certo? Bom, mas vamos lá. Vamos começar, então, o que as pessoas têm mais dificuldade de entender, que são os aspectos macroestruturais, organização do texto e desenvolvimento do tema. Certo? Estamos aqui com a apresentação, impressão geral do texto, legibilidade, estilo e coerência. Bom, isso parece ser autoexplicativo, certo? Mas não vinha sendo. Mas por que, professor? Como isso não vinha sendo autoexplicativo? Bom, até pela tentativa que não só eu, né, mas imagino que diversos professores orientando seus alunos fizeram, né, em relação ao questionamento de como se atribuir a nota da apresentação geral do texto, se recebeu respostas da banca da época, né, de que a legibilidade não contava muito, né, e que tecnicamente não dava para simplesmente dar 2,5 pontos porque o texto estava completamente legível e não tinha rasuras, por exemplo, né. O que se percebia aqui? É que a apresentação e impressão geral do texto, ela tem muito mais um peso, um peso de avaliação em relação ao seu estilo de linguagem, é basicamente onde se manifesta mais
a simpatia de quem está corrigindo, certo? Eu acho que é o mais subjetivo dos três quesitos, né? Na capacidade de argumentação, e aqui é muito importante, né? Apesar de também estar claro aqui que estamos falando de objetividade, sistematização, conteúdo e pertinência das informações, né? Na capacidade de argumentação, na capacidade de análise, de reflexão, é que a coisa se complica, né? Muitas pessoas... Alguém está de microfone aberto? Eu acho que é o Éden de novo na Copa do Brasil. Não faço ideia, a mãe comprou. E fosse desse tamanho, são uns R$30 no bar. Pessoal, alguém está de microfone aberto. Quem está de microfone aberto? Pronto, ok. Prossigamos. Como eu estava dizendo... Não tem problema, Jéssica. Só avisei porque além de atrapalhar um pouco o barulho da aula, está revelando a tua privacidade, né? Então tem que ter um pouco de... Tem que ter um pouco de cuidado com isso. Eu também tenho responsabilidade aqui sobre o que tá vazando, né? Mas vamos lá. Bom, então, na capacidade de argumentação, na capacidade de análise de reflexão, é a parte mais complexa, né? Porque aqui nós temos vários problemas. Primeiro, um entendimento equivocado dos candidatos e, às vezes, o entendimento, não necessariamente entendimento equivocado, mas o método equivocado, né, de alguns professores de dizer que capacidade de argumentação e capacidade de análise e reflexão são a mesma coisa, né, que não tem diferença. E definitivamente não são a mesma coisa. Se fossem a mesma coisa, não estariam aqui separados. A capacidade de argumentação está até mais, digamos, bem definida, né, com aquilo que se avalia, ok? Então, aqui, a sistematização está mais voltada realmente para a sequência das ideias, a organização das ideias. A objetividade também está muito relacionada à clareza da linguagem, né? O conteúdo está realmente, o argumento propriamente dito, e a pertinência das informações é que você esteja dentro do tema, né? E que você não esteja, por exemplo, usando dados falsos, dados inventados ou coisas do gênero para suportar qualquer argumentação. Mas qual é a diferença fundamental? Certo? A diferença fundamental é que para argumentar você precisa fazer juízo de valor, ok? Se você não fizer nenhum juízo de valor, você não está argumentando. É simples assim, certo? Então, para você argumentar, você precisa afirmar, ok? Se você não fizer uma afirmação, se você não fizer um julgamento, se você não fizer um juízo de valor sobre o que você está debatendo, você não está argumentando, certo? Muitos de vocês podem pensar que isso vai de encontro, né, que isso é contraditório com muita coisa que lhes possa ter sido ensinada em relação a como escrever a redação, certo? Mas, na verdade, não é, porque fazer o juízo de valor e fazer uma afirmação não significa que você tenha que fazer o juízo de valor ou essa afirmação de uma forma maniqueísta, ou que essa afirmação não possa ter sustentação, né? E que você pode muito bem fazer o juízo de valor usando estruturas moderadas, certo? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês do que é uma coisa maniqueísta, né? A verdade isso é uma questão totalmente, é uma forma totalmente maniqueísta de apresentar o argumento, né? A verdade na verdade. Bom, aí você está separando o mundo entre verdade ou mentira, porque a não ser que a gente esteja discutindo num campo filosófico, né? A verdade é uma só, né? Em termos de semântica, que é a verdade absoluta. Tudo que não é a verdade, portanto, é falso, certo? Então, isso gera um maniqueísmo na argumentação. Se você disser a verdade bom, aí você está realmente sendo maniqueísta. Se você faz uma construção do tipo é possível afirmar que, pode-se afirmar que, você está fazendo uma afirmação com uma semântica moderada, certo? Então você está afirmando, está dizendo que aquilo pode ser afirmado, mas você não está colocando de uma forma
completamente maniqueísta, certo? Ao longo do curso e ao longo das correções da análise dos espelhos, a gente vai ver, vai analisar como se fazem essas afirmações relativamente moderadas, certo? E aqui também, como se fala da sistematização do texto, né, tem a questão da estrutura, né? Qual é a estrutura que garante que eu faça uma nota alta? Na verdade, nenhuma delas, certo? Aí você pensa, como assim, professor? Bom, o que garante que você tenha uma nota alta em capacidade de argumentação, incluindo a sistematização das ideias, é que você faça um bom texto. E existem várias formas de fazer um bom texto, tem muitas estruturas que você pode usar para chegar ao mesmo objetivo e para chegar ao mesmo ponto, certo? O que faz diferença, na verdade, o que se pode dizer claramente, é qual é o tipo de texto que vai resultar numa nota baixa, certo? Porque isso se repete ao longo dos anos, certo? Isso se repete ao longo dos anos e tem se manifestado. Só um minuto. Retornando. Pronto. Onde eu estava, Felipe? Felipe, me relembre que ponto eu estava? As redações com problemas. Exatamente. Ok. O que leva as redações a terem as notas baixas, certo? Por exemplo, uma coisa que se repete muito e que vem de treinamentos que, basicamente, eu diria que no início da preparação para a redação até fazem sentido, mas que são completamente sem sentido para o nível que se exige no CACD, certo? Que é você fazer as conclusões das redações repetindo tudo que você disse no texto ou repetindo toda a sua argumentação, certo? Isso sempre dá errado e isso sempre reduz a nota. Não tem muito o que discutir e não é só uma questão de opinião minha, apesar de eu ensinar de forma diferente desde que eu comecei a dar aula de redação, mas são coisas que foram já amplamente afirmadas por diferentes bancas nas respostas dos recursos, né? A conclusão do seu texto, ela tem que ser a culminância da sua argumentação, certo? Ela não pode ser simplesmente uma repetição de tudo que você disse, porque isso basicamente deixa o texto sem uma conclusão de verdade. Mas aí, alguns de vocês dizem, mas professor, o Otton Garcia diz que você faz... Vamos lá. O Otton, obviamente, eu não vou questionar a autoridade do Otton Garcia, né? Mas o livro do Otton Garcia não foi feito para ser aplicado de forma automática a textos de 600 palavras, né? O livro do Otton Garcia foi feito para quem vai escrever uma dissertação de mestrado ou quem vai escrever uma tese. Quando você está falando de um trabalho de 200 páginas, 300 páginas, 400 páginas, é evidente que a conclusão precisa fazer uma retomada daquilo que foi discutido, até porque muito provavelmente é o que... Não, estou brincando, né? Muito provavelmente é o que as bancas vão ler do seu trabalho, né? E que é o que bastante gente fazia antes de ter a versão mais resumida, por exemplo, do Brasil no Prata, né? Era o que muita gente fazia com Maldita Guerra, né? Lia a introdução e a conclusão do livro, que inclusive era a recomendação dos professores de história. Acho que vocês já passaram por isso, eu passei quando era candidato, né? Ler a conclusão que fazia a retomada. Mas um texto de 600 palavras, isso não faz o menor sentido, certo? A única forma de isso fazer sentido é você fechar a sua argumentação. E aí vem um outro problema também, né, que é uma outra lenda que se cria, que é, eu não posso falar coisas novas na conclusão. Isso também não é verdade. O que você não pode é começar e apresentar novos argumentos na conclusão do seu texto, né? Ideias novas na conclusão você pode ter, desde que elas sejam uma decorrência da argumentação que você desenvolveu ao longo do seu texto. Então, você não precisa necessariamente fechar o seu raciocínio a cada parágrafo.
certo? Estamos falando de um texto pequeno, né? Você pode fechar o seu raciocínio no parágrafo de conclusão. E essa é um dos primeiros passos para que a sua nota aqui de capacidade de argumentação esteja mais para esse 7,50 de 10 ou mais para 10 de 10 do que para esse 3,75 aqui que ele fez na apresentação, que a redação dele está muito razoável. A gente vai ver só, certo? Na capacidade de análise e reflexão, por exemplo, nós estamos falando, por exemplo, não, por sua vez, né? Nós estamos falando de outra coisa. Aqui nós estamos falando sobre como você relaciona as suas afirmações, certo? Como você estabelece a relação entre as ideias. E ao estabelecer a relação dessas ideias, como você chega ao resultado. Não necessariamente da estruturação do texto, mas muito mais da estruturação sintática e o resultado dessa estruturação sintática para o seu raciocínio, certo? Então, como eu analiso e reflito? Bom, na argumentação eu tenho as afirmações, certo? As minhas afirmações precisam ser sustentadas, ok? Essa sustentação vai ser a análise. A reflexão vai ser eu colocar essa ideia em algum nível de comparação, seja de semelhança, seja de contraste, para entender se a minha ideia funciona ou não, ok? Então, aqui, nesse caso, né, na capacidade de análise e reflexão, nós estamos falando, por exemplo, de como, de que ideias você vai utilizar, certo? Para fazer o seu argumento progredir. Em termos sintáticos, ok? A melhor forma de você fazer isso, não é a única forma, ok? Mas é a melhor forma e é a mais sofisticada, né? É você fazer um bom uso de coordenações, por exemplo, as coordenações principalmente para fazer adversativas, né? Mas muito mais as construções subordinadas, ok? Em que você pode fazer ideias de contraposição, você pode fazer ideia de concessão, né? Praticamente todas as orações subordinadas adverbiais são estruturas perfeitas para você desenvolver a sua análise e a sua reflexão, certo? Aí você pode pensar, mas professor, usar subordinação não deixa os períodos muito longos e tal? Não necessariamente, tudo depende de como você constrói. É óbvio que se você começar a emendar uma oração subordinada atrás da outra, mal posicionada e mal pontuada, o seu texto vai ficar horroroso, certo? Mas a partir do momento que você sabe usar e você usa com precisão, né, você consegue construir muito melhor o desenvolvimento das suas ideias, né? E com isso você consegue, então, levar a sua análise para frente e levar a sua reflexão para frente. Ok? Alguma pergunta até aqui? Porque geralmente esse é um ponto que gera mais polêmicas e mais dúvidas, né? Principalmente para quem nunca foi meu aluno ou nunca tomou um esculacho da banca da redação num recurso. Ok, bom, se está claro, tudo bem. Aqui na parte formal, é relativamente tranquilo, né? Aqui então nós temos ortografia, que é autoexplicativa, né? Morfossintaxe, que é onde entra toda a gramática mais dura, e propriedade vocabular. Respondendo para o William, sim, é a do Henrique Sato, sim. Tá aqui o nome. É a de 2018 que está. Isso. Ok? Propriedade vocabular é um tema que tem uma aula específica, né? Em especial no curso segunda fase. Mas basicamente é um dos outros problemas e um dos outros mitos, né, que se criaram no CACD ao longo dos anos, de que existe uma lista de palavras proibida que você não pode usar de jeito nenhum, que elas nunca vão funcionar. E na verdade não é assim que funciona, e quando você vê a correção da prova, você vê, meu Deus, mas olha essa palavra aqui, estava na listinha, estava no index palabrorum prohibitorum. E a pessoa está usando, não foi penalizada. Por quê? Porque não se trata necessariamente da palavra, sim do uso, né? E como
ela se relaciona semanticamente com os componentes do período, da oração, da locução, no qual ela está participando. Claro que tem algumas coisas de propriedade vocabular que são relativamente simples de entender, certo? Então, você usar expressões muito informais, né? Usar gírias, né? A não ser que você esteja fazendo uma citação proposital para resolver essa argumentação, mas você usar expressões muito informais, você usar expressões que são estritamente expletivas, você se prender a jargão, isso é uma questão importante, né? Que na prova de português nós estamos tratando de fazer um texto que tem que ser pensado assim, bom, qualquer pessoa que seja leitor fluente em língua portuguesa tem que ter a capacidade de entender esse texto, certo? Quando nós estamos falando de jargão, nós estamos falando da necessidade de fechar o texto para quem entende aquela linguagem, certo? Então, por exemplo, se você for escrever um texto específico para uma área e você for muito claro e objetivo, geralmente você vai ser criticado. É isso que acontece na sua dissertação de mestrado, é isso que acontece nos trabalhos da faculdade. Se você não usa o vocabulário da área, se você não escreve do jeito que se escreve dentro daquela comunidade epistêmica, você vai ser massacrado, certo? Mas isso, evidentemente, compromete a objetividade e a clareza do texto. Que os textos escritos em jargão são feitos para a comunidade fechada. Essa redação é um texto cujo argumento, cuja ideia e cujo desenvolvimento precisam ser compreendidos por qualquer falante e leitor fluente da língua portuguesa, com capacidade de interpretação. Então, você escreveu o texto com juridiquês, não dá. Você escreveu o texto em economês, não dá. Você pegar aquele humanês que escreve tudo em metáforas gigantes e abstratas e tal, também não dá, né? Então, grande parte do trabalho de propriedade vocabular está muito mais em fazer uma limpeza, na verdade, do jargão, dos costumes e dos vícios de linguagem que todo mundo traz. Alguns desses vícios de linguagem, inclusive, se refletem na morfossintaxe mesmo, né? Mas não necessariamente. Mas é uma limpeza estilística, né? E para isso, a forma de resolver propriedade vocabular é realmente entendendo a relação semântica dos componentes do período, da oração, da locução que você está usando ou escrevendo, e entender como ele se relaciona, as relações entre o que é concreto e o que é abstrato, do que é abstrato com abstrato, concreto com concreto, concreto com abstrato, e as questões de ambiguidade semântica, certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático para vocês. Durante muito tempo, existiu uma convicção de que você não podia usar a preposição sobre, ok? Mas por quê? Por que você não pode usar a preposição sobre, né? E aí começou a história que se usava a cerca para tudo, a cerca, e na verdade era uma coisa que não se refletia realmente nas correções da prova, nem nunca se refletiu realmente nas correções da prova. Você podia usar sobre, desde que você usasse com correção, certo? Então eu vou dar um exemplo prático aqui. Se você fala, por exemplo, o homem pensa sobre o mundo, certo? O homem pensa sobre o mundo. Nós temos um problema. Por quê? Porque o homem, substantivo concreto, mundo, substantivo concreto, certo? Então, o homem pensa sobre o mundo, o homem no mundo, né, fisicamente pensa. O homem pensa sobre o mundo. Assim como você pode dizer, ele está pensando sobre a casa. Ele pode estar em cima da casa pensando, né? Pode estar lá no terraço pensando. Claro que parece absurdo o que eu estou dizendo, mas não é. Essa relação semântica existe. Agora, por outro lado, se o assunto sobre o qual ele está pensando, né, for abstrato, você tira a ambiguidade da ideia física. Então, por exemplo, aquele homem está pensando sobre a final da Copa do Brasil. Tipo, o Éden, né, o pessoal que estava assistindo aí. Aquela pessoa está pensando sobre a final da Copa do Brasil. É abstrato, você não pode estar em cima da final da Copa do Brasil. Certo? Por isso, então, você não gera ambiguidade. Nesse caso, você pode usar o sobre sem nenhum problema. Então, toda vez que o sobre significar a respeito de, você vai poder usar. Toda vez que ele puder ser confundido com em cima de, por exemplo, você não pode usar. É um exemplo rápido apenas para vocês terem uma ideia de como funciona, para poderem fixar depois na sequência das aulas e dos exercícios. Certo? Vocês têm alguma pergunta sobre isso até aqui?
Isabela, bom, Isabela, eu não acho que metáforas sejam muito recomendadas para você usar na prova, entendeu? Como eu não sei se você pegou o início da minha explicação, mas aqui você precisa de clareza e objetividade, certo? Então, não faz nenhum sentido num texto dissertativo argumentativo de 2,5 páginas você ficar usando metáforas que talvez sequer sejam claras para quem está lendo, né? Então, a redação não pode ser escrita em linguagem alegórica, certo? Isso a gente faz em trabalho acadêmico, tudo e tal, por outras razões, texto literário, com toda liberdade, né? Mas aqui não está permitida a multissemiose. A gente não está escrevendo em função poética, a gente está escrevendo em função fática, certo? Então, não é o talento da criatividade que conta, né? A clareza e a objetividade, certo? Então, de fato, não recomendo que você fique usando expressões metafóricas. Isso quer dizer que nunca, em nenhum caso, você vai usar uma metáfora e ela não vai funcionar? Não, não é verdade, mas tem candidatos que têm muito mais talento para escrever que outros, né? Vão fazer isso com mais perfeição. Então, Isabela, eu entendo, mas era exatamente isso que eu estava falando agora há pouco. A tua pergunta é boa. Até vou ler aqui a tua pergunta, porque eu acho que na gravação depois a tua pergunta aparece, que é aqui. Pergunto porque algumas expressões do índex eram proibidas justamente por ter sentido conotativo. Sim, elas têm um sentido conotativo. E têm um sentido físico. A questão é como você relaciona, certo? Então, a questão é, o sentido conotativo pode fazer parte da interpretação do que tu acabou de escrever? Essa questão do pensar sobre o mundo, que eu disse, é bem simples para entender. Pensar sobre o mundo pode ter ambiguidade, porque o mundo é físico também, certo? O mundo é concreto. Então, você pode pensar sobre o mundo, estando aqui no mundo, pisando no mundo. Entendeu? Mas se você dissesse pensando a respeito do mundo, não causaria essa ambiguidade, certo? Agora vamos mudar, entendeu? Eu vou pensar sobre, mas vou pensar sobre uma coisa abstrata. Pensar sobre a ideia. Pensar sobre a aula. A ideia é física? Ou não? A ideia não é física, a ideia é abstrata. A aula também é abstrata, ela não é física, certo? Então esse sobre não tem ambiguidade nenhuma. Então você não vai errar. Entendeu? Eu sei que é difícil, que é complicado, mas tentei simplificar aqui, né? Fazendo um exemplo exagerado. Vamos ver o que diz Isabela. Entendi. Em suma, dá para usar as palavras em sentido conotativo nas construções metafóricas completas já seria um exagero. Sim, sim. Na verdade, não é bem a questão de sentido conotativo da palavra, né? Sentido abstrato. Eu acho que é mais correto, né? Do que conotativo, para definir, né? Você tem o sentido abstrato e não o sentido conotativo necessariamente. Exato. Vamos lá. Deixa eu passar para a redação do Henrique. O Henrique teve 9 erros, dos quais somente um foi de gramática, que foi uma vírgula que faltou, a gente vai chegar lá. Todos os outros erros do Henrique foram por causa de rasura, né? Ele riscou a palavrinha e colocou a palavra em cima. Isso até gerou uma certa polêmica no ano passado, porque a própria banca dizia que você tinha que riscar e manter a legibilidade, né? Então, quando está legível, deveria se manter a nota, né? Mas, enfim, a pontuação, infelizmente, não foi devolvida e eles sustentaram esse quesito. Mas vamos ler, então, aqui a redação do Henrique. Vamos acompanhar. Eles deram de volta, Camila. Que bom, eu não lembro se devolveram do Henrique, então retiro o que eu disse. Mas, enfim, né, os 9 erros dele aqui são 8 são de rasura, só um que é de gramática de volta. Mas vamos lá, vamos ver a redação do Henrique. Teve uma boa nota de conteúdo e ruim de apresentação. Aliás, que é um detalhe importante, né? Porque isso afeta a apresentação do texto, né? Então ele tem 3,75 de apresentação do texto, muito em função das rasuras também. Mas vamos lá. Do início do século XIX, objeto de análise de Oliveira Lima. Vocês lembram o tema da redação do ano passado, né? O texto de Oliveira Lima falando sobre a produção de informação, né, ali no início do século XX, comparado ao que era no período da independência, e se perguntava
qual o papel do diplomata na produção de informações confiáveis. Era uma questão indireta sobre fake news, né? Basicamente. Vamos lá. Do início do século XIX, objeto da análise de Oliveira Lima, ao início do século XX, quando estava em Sorbonne, transformações importantes ocorreram no exercício da atividade diplomática. As que aconteceram desde então foram tão ou mais intensas. Entenderam por que não tem essa vírgula aqui? Ele cortou a vírgula e cortou corretamente. Quem sabe dizer por quê? Dou-lhe uma. Exatamente. Sujeito e verbo. Aqui a gente tem um sujeito oracional. Né? E muitas pessoas têm a tendência de botar essa vírgula. Né? Mas não tem. É sujeito oracional. Ok. Foram tão mais intensas. Hoje, adjunto adverbial deslocado, mesmo pequeno, vírgula na prova. Sempre usem a vírgula por segurança. As relações entre estados, populações e os meios de comunicação se desenvolvem de maneira mais rápida e direta. A democracia representativa coloca os cidadãos em posição privilegiada para monitorarem as atividades do poder público e selecionarem explicações e modificações, enquanto as comunicações digitais promovem a troca de informações quase instantaneamente e as chamadas redes sociais deram lugar de fala a todos com acesso a elas. Também sabem a razão dessa vírgula aqui, né? Porque nós temos essa vírgula antes do E na enumeração, porque nós temos uma mudança de sujeito, né? Aqui são as chamadas redes sociais, são o sujeito. Frente a essa realidade de circulações rápidas e informações abundantes, o papel do diplomata é cada vez menos o de relatar e cada vez mais o de coletar informações, analisá-las e divulgá-las criteriosamente. Essa vírgula aqui, no final, é facultativa porque está na ordem direta. Certo? Bom, agora vamos ver lá. Agora ele começa a fazer as coisas que ele aprendeu no treinamento. Está iniciando o parágrafo com uma subordinada concessiva. Embora o fim dos pactos secretos tenha diminuído consideravelmente o sigilo que envolvia a atividade diplomática, os diplomatas continuam a trabalhar com as informações confidenciais, sejam elas ligadas a interesses estatais, como aquelas sobre tecnologias sensíveis ou sobre aspectos econômicos com consequências sobre ativos financeiros, sejam relacionadas a indivíduos, como assuntos pessoais que dependem da atuação consular. Certo? Olha que interessante aqui, ó. Ele começa com uma oração concessiva, certo? Depois ele vai para a principal fazendo a afirmação e depois disso ele vai dar as explicações e tem uma explicativa dentro da outra, né? Sejam elas ligadas, sejam elas ligadas. Sim, mas é que tá, William. É um período de 5 linhas, mas ele tá muito bem escrito e muito bem pontuado, entendeu? Então não é o tamanho do período que conta. Né? Vocês veem alguma confusão, alguma dificuldade de entender o que está escrito nessa frase aqui? Nenhuma, certo? Ok? Essa coisa de escrever períodos curtos é um treinamento, assim, quando você está fazendo vestibular, né? Saindo do ensino médio. E, obviamente, você tem 16, 17 anos, você não tem toda a maturidade intelectual do mundo, certo? Então, você fazer períodos muito longos é complicado, os caras te ensinam lá a botar um ponto final no meio e segue o baile, entendeu? Mas não, isso aqui é um concurso que demanda raciocínio muito complexo, certo? Se, por um lado, as comunicações digitais aceleram a troca de informações e tornam possível seu registro automático imediato, por outro lado, permitem novas formas de espionagem e de vazamento de informações de maneira relativamente segura para os infratores e anônimos. Aumenta, assim, a responsabilidade da burocracia e dos diplomatas, em particular, de assegurar o uso e a circulação responsáveis de dados sigilosos. Esse, por um lado, por outro lado, aqui é importante porque a gente lê ao natural e está tudo bem, né? Mas tem uma questão aqui importante, que é ele efetivamente fez uma contraposição, né? E muitas pessoas se equivocam e usam por um lado, por outro lado, para fazer uma adição, certo? E não, por um lado e por outro lado, tem que sempre fazer uma contraposição. Prestem atenção nisso. No sentido inverso, como política pública, a política externa deve buscar
o interesse nacional é prestar contas à população sobre as ações adotadas e seus resultados. A diplomacia pública, em sua vertente interna, preocupa-se com a divulgação doméstica da atuação externa do país e dos fatores que fundamentam as tomadas de decisão. Simultaneamente, ela procura entender as demandas internas, o que permite uma compreensão mais complexa do interesse nacional. Até aqui, estamos aqui chegando na metade da redação dele, mais ou menos, tem uma questão importante que eu quero que vocês se atentem. Vocês já perceberam que ele não faz praticamente nenhum período que seja somente aquelas afirmações secas, certo? Vocês percebem isso, certo? Ele nunca faz afirmações secas, ele sempre tem uma afirmação e junto com ela vai vir ou alguma explicação, né, ou vai vir alguma outra forma de subordinação que relacione ideias e que acrescente alguma coisa ao conteúdo. Ó, e aqui vai ele com mais uma concessiva, né? Ainda que o envolvimento de maior número de atores na elaboração dos objetivos da política externa potencialmente dificulte os consensos, esse processo justifica-se por proporcionar maior legitimidade e eficácia para a política externa, ao buscar os reais interesses da população. O diplomata, como produtor de informação confiável, tem a responsabilidade de que esses dados estejam acessíveis à sociedade, como forma de motivar e informar a mobilização desta. No Brasil, vírgula, correta, essa atuação é ainda mais relevante, pois a política externa, tipicamente, não é um assunto de interesse da maior parte da população, exceto quando mobilizada para a disputa política interna, o que motiva, por vezes, mistificações. Certamente, como qualquer atuação política, a diplomacia está sujeita a questionamentos legítimos, muitos dos quais decorrem de interpretações diferentes de prioridades e contexto de atuação. Informações incorretas divulgadas por desconhecimento ou má-fé, a seu turno, prejudicam a capacidade de avaliação da população e devem ser combatidas. Esse processo, que é potencializado nas chamadas redes sociais, muitas vezes ocorre de forma não monitorável, como no caso dos mecanismos de comunicação direta. Vocês viram como é bonito o que ele disse aqui? Não dá para controlar o que a gente envia pelo WhatsApp, né? Não dá para dizer isso, Henrique. Esse processo, que é potencializado nas chamadas redes sociais, muitas vezes ocorre de forma não monitorável, como no caso de mecanismo de comunicação direta. Dá um meme isso aqui, né? Não dá? Henrique, não dá para dizer isso. Não dá para controlar o que a gente envia por WhatsApp, que a gente encaminha no WhatsApp. Não dá para dizer isso. Então coloca aí. A importância da diplomacia pública é, dessa forma, reforçada, tanto para evitar desinformação junto ao público doméstico, como no caso de manipulações eleitorais, quanto junto às sociedades estrangeiras para evitar prejuízos diante de dados falsos ou exagerados. Por exemplo, olha só, aqui nós temos aqui, ó, o como no caso de manipulações eleitorais, fazendo adjunto para explicar, e depois nós temos uma subordinada final, né, também para acrescentar conteúdo. Sim. Olha, assim, combatidas está na lista de proibições, é uma coisa que tem pelo menos uns 14, 15 anos que não é corrigido desse jeito, né? Vamos lá. Para além das consequências imediatas, e aqui devia ter uma vírgula, esse é o único erro de gramática dele na prova inteira, né? Aqui tem esse adjunto aqui que devia estar separado por vírgula. As informações produzidas pelos diplomatas constituem narrativas. Por vezes, esse processo dá-se de forma deliberada, nos discursos, na interpretação opinativa da política corrente, por meio de artigos jornalísticos ou da produção acadêmica. Diversamente, os registros produzidos são, posteriormente, a base da avaliação histórica e, nesse caso, a forma como as informações são registradas e quais delas são consideradas relevantes em base às interpretações futuras. Atualmente, os diplomatas encontram-se em posição privilegiada para contribuírem, aqui ó, faltou o acento aqui, esse é o erro da Lei 58, para a formação da memória e da identidade nacionais, mas em uma lógica distinta da apontada por Oliveira Lima. Eu sei que a essa altura do campeonato isso não importa muito, mas tem um colega meu, hoje diplomata, acho que ele passou em 2009, o Nero. Coitado do Nero, porque eu não sei quantas vezes eu vi ele na vida e perguntei se ele já tinha incendiado Roma hoje, coitado. Enfim, ele foi meu aluno e ele foi para o final do concurso em 2008
E ele fez 59 na segunda fase, não 60, porque esqueceu de botar assunto em contribuíram. Não em contribuíram, mas em contribuíram. Vocês verem como, né, uma coisa pode simplesmente mudar totalmente o destino de uma pessoa. Mas no ano seguinte ele já fez 80 e lá vai pedrada na segunda fase, não cometeu esse tipo de erro e tá aí agora. Não sei onde... O Nero tá removido, não sei exatamente onde ele tá agora. Atualmente, os diplomatas encontram-se em posição privilegiada para contribuírem para a formação da memória e da identidade nacionais, mas em uma lógica distinta da apontada por Oliveira Lima. A apontada também era palavra do índex, não era, Isabela? Era, mas aqui eu vou te. Esse é um bom exemplo para mostrar a diferença entre a ideia do concreto e do abstrato. O que Oliveira Lima aponta aqui? É a ideia, certo? A ideia é abstrata, então não tem como você estar apontando o dedo para a ideia. Concordam? Se não concordam, vocês estão errados. Mas você não está apontando o dedo para a ideia. Agora, se você quer usar esse apontada como com o sentido abstrato, mas relacionar uma pessoa, né? Oliveira Lima aponta o Barão do Rio Branco como tal coisa. Aí é que você não poderia usar esse apontar. Certo? Porque você pode apontar para uma pessoa. Ok? E aí, você, além de um erro, você teria um erro de propriedade de vocabulário e de regência. Essa é a ideia. Esse aqui é um bom exemplo, né? Ao contrário do início do século XIX, hoje as informações são abundantes e os diplomatas têm papel de extrair desse todo heterogêneo aquilo que é confiável e relevante para o presente e para o futuro. Vocês viram como foi a conclusão dele? Certo? Ou seja, ele fechou o raciocínio dele. A conclusão, o texto fluiu e se fechou. Não foi aquela coisa que a gente está lendo, estamos lendo, aí chega lá no último parágrafo e começa de novo. O diplomata tem um papel muito importante na produção de informações. O diplomata lida com diferentes informações, não sei o quê. Entenderam? Texto fluido. Né? Não fosse pelas rasuras dele, ele teria tido uma nota de conteúdo maior ainda, né? Porque o que importa mesmo, que é o desenvolvimento e a argumentação, ele fez 75%. Foi muito bom. Não, eu não acho que seja uma frase de efeito, né? Uma frase de efeito, na verdade, ela tem que, digamos, ela tem que intencionalmente meio que dar uma carga semântica mais pesada, né? Eu acho que foi uma frase de efeito, né? Tem um papel de extrair de todo aquilo que é compatível e relevante para o presente e para o futuro. Olha, para fazer a prova de redação, eu sempre me baseio na gramática do Béchard, né? Mas, enfim, agora, com o IADES, né, vamos ver o que vai acontecer na segunda fase. Mas o fato é, se você seguir uma gramática tradicional à risca, você não vai errar. Ok? Paula perguntando se a contada por linhas, a linha rasurada entra para essa contagem. Eu acho que entra sim, né? Eu acho que entra sim. Paulo, acho que entra. Por isso que você tem uma margem, né? Que você tem, não é um número exato de linhas, né? Você tem um tempinho. Respondendo ao Thiago, não, nunca usei a gramática do Pestana. Né? Sempre fiquei me revisando entre o Bejara, Napoleão Mendes de Almeida e Celso Cunha, né? Que eram as coisas que faziam mais, eram mais utilizadas ao longo da aplicação das provas. Tem mais alguém com o microfone aberto. Confiram aí para não dizerem nada comprometedor no ar, em rede nacional. Internacional, na verdade, né? Porque eu tô rede mundial, né? Porque eu tô fora do Brasil. Mais alguma pergunta? Vamos lá, temos mais 3 minutinhos antes de encerrarmos a aula inaugural. Isabela, professor, posso insistir no assunto das palavras abstratas, aproveitando seu exemplo do apontado? Pode. William, perguntando, essa nota é considerada uma nota alta, a nota dele? Olha, mesmo ele tendo feito 18 de 30 no conteúdo, sim.
a nota dele é alta para os padrões. A média da nota de conteúdo é menos de 15. É bem baixa. Certo? Mas ainda assim, na prova total, ele ainda perdeu um número grande de pontos pela contagem de palavras, né? E ele foi prejudicado na apresentação do texto pelas rasuras. Mas 7,50 de análise e de argumentação é uma nota que já está bem no topo de cima. Assim, já está no primeiro pelotão. Isabela, se eu falar apontar alguém como a regência já não elimina a ambiguidade, mesmo com objeto substantivo concreto? Deveria, né? Deveria, mas eu evitaria a fadiga. Ok? Na verdade, você diz indicar alguém. Pronto, né? Nelimar, nos tópicos frasais é dispensável então a retomada direta do tema. Não, porque você faz o seu tema progredir, né, e fecha na conclusão. Isso é um texto pequeno, então é possível fazer isso. Tiago, a dele é pautada no que dissesse. No que eu disse? Paulo, as aulas vão ser sempre nesse horário, em princípio, segunda e sexta às 10 da noite, né? Hoje porque a aula inaugural está sendo na quarta. William, estou indo pela terceira vez para a terceira fase, tenho que dar um up na minha nota de português, vou entrar em contato. Não, tudo bem, sem problemas. Essa é a ideia. Adriana, professora, a apresentação do texto pode ser penalizada por eco? Vi que nas primeiras linhas repetiu vai. Hoje em dia não se aplica mais isso. Você tinha até 2006, na verdade, até 2005, na verdade, a correção que você penalizava o eco, a cacofonia, tudo e tal. Você não vai ser penalizado especificamente, né? Só se você fizer algo assim muito gritante, né? Sabia que o sabiá sabia subiar, entendeu? Algo do gênero. Entendeu? Se não, nesse caso, cacofonia, né? Ok. Depois, William, quanto tempo na labuta já? Eu? William, então, estou perguntando para o William. Professor, apresentação do texto, depois a Paula respondia, depois tu me dissesse. 3 anos. Não, por causa esse dissesse é muito catarinense, entendeu? Por isso que eu fico na cabeça aqui com o dissesse, mas esse dissesse é muito Florianópolis. Camila, e foi um trabalho, hein? Mas chegamos lá, né? Arrancamos o couro, mas chegamos lá. Isso é o que importava. Bastante gente pensava assim. Sobre os recursos dele? Cara, assim, de memória não, mas eu ajudei ele a fazer os recursos, eu tenho aqui os recursos, então eu posso ver isso numa próxima aula. Bom, mas ele certamente ganhou os pontos de volta ele certamente ganhou os pontos de volta das rasuras, né? Porque os 2 erros formais estavam bem evidentes, né? Um não tinha acento e o outro era uma vírgula que era obrigatória, né? O resto foi só rasura mesmo. Hoje não dá tempo de ver os exercícios, mas nós vamos ver os exercícios em outra aula para quem continuar. Tá certo? Deixa eu dar o stop share aqui. Beleza. Ok. Se não tiverem mais perguntas, encerramos. Essa aula eu vou divulgar no YouTube, no Facebook também, para quem quiser ver. Beleza? Foi um privilégio ter estado com vocês. Um abraço e boa noite. Boa noite.